A corrida desse fim de semana foi espetacular, com Max Verstappen dominando do início ao fim da prova. Entretanto, outra coisa que muita gente percebeu que foi extremamente polêmico durante essa corrida foi as punições de Lando Norris e Sérgio Pérez por jogar os pilotos para fora da pista. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações. E fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e que GP foi esse na Áustria? Um GP com muitas ultrapassagens, disputas de posições e realmente um GP memorável, vamos dizer assim. Os pilotos estavam com a faca nos dentes. Não é à toa que muitas vezes eles acabaram jogando uns aos outros lá na caixa de brita. Situação essa que na verdade a FIA acabou fazendo com que se tornasse uma punição. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, analisando cada uma das situações e falando por que a FIA decidiu isso e por que realmente o automobilismo não permite que essa situação aconteça. E claro, dando a minha visão como um piloto de corridas há mais de 9 anos. Para que a gente analise esses incidentes, é necessário que a gente entenda um princípio básico do automobilismo, ligado principalmente à situação de ultrapassagem, que é um princípio do espaço na pista. Ou seja, quando dois pilotos estão disputando posições, é necessário que cada um deles respeite o espaço do outro dentro da pista. Ou seja, no momento de uma ultrapassagem, é necessário que os dois pilotos entendam que é importante deixar dentro da pista um espaço que corresponda ao carro do outro piloto. Ou seja, não é permitido, pelo menos pelas regras do automobilismo, que um piloto jogue o outro para uma zona que não é considerada pista. Seja essa zona fora da pista, ou por exemplo, a parte verde do traçado, ou então a caixa de brita. Mas em qual lugar é considerado fora da pista? Isso é outra situação que poucas pessoas acabam entendendo, muitos não entendem onde é essa parte fora da pista, porque os pilotos muitas vezes pegam zebras, por exemplo. Mas a parte que é considerada fora da pista é quando você ultrapassa a linha branca do autódromo. A linha branca é justamente aquela linha que separa a zebra do autódromo com a pista, a parte preta, o asfalto do autódromo. Ou seja, se você ultrapassar as 4 rodas dessa linha branca, teoricamente você já estaria fora da pista. Claro que na verdade existem outras compreensões, como por exemplo, a FIA acaba falando que a parte fora da pista, os track limits, são logo após o término da zebra. Entretanto, pelo que a maioria das pessoas entendem de automobilismo, quando você ultrapassa a linha branca em si, já é considerado fora da pista. Como por exemplo, quando aconteceu lá no GP dos Estados Unidos, com Max Verstappen, na última volta do GP. Se eu não me engano, foi no ano de 2019, quando Max Verstappen tentou ultrapassar Kimi Raikkonen na última volta. Dessa forma, ele colocou as 4 rodas para fora da pista, depois da linha branca, e ultrapassou Kimi Raikkonen em cima da zebra. Entretanto, estava depois da linha branca. E por conta disso, Max Verstappen foi punido e não conseguiu ganhar aquela posição de Kimi Raikkonen. Dessa forma, é realmente algo discutível, vamos dizer assim, onde é o limite da pista. Mas ou é logo após a linha branca ou depois da zebra, mas isso geralmente é decidido pelos comissários de prova no fim de semana da corrida. Mas dessa vez não era muito difícil de entender o porquê um piloto ou o outro piloto estava errado na situação da ultrapassagem, já que nas 3 situações ocorreram basicamente a mesma coisa. Na primeira situação, com Lando Norris e Sérgio Pérez, Norris estava do lado de dentro da curva. Sérgio Pérez tentou fazer a ultrapassagem pelo lado de fora, logo na curva 3 do autódromo de Spielberg. E dessa forma, Lando Norris espremeu Sérgio Pérez para o lado de fora da pista, na saída da curva. E dessa forma acabou não deixando espaço para Pérez, que acabou sendo arremessado, vamos dizer assim, espremido para a caixa de brita. E assim acabou que as 4 rodas de Pérez acabaram ultrapassando a linha branca e também a zebra, obviamente. E ficou muito claro, principalmente nas imagens da corrida, que Lando Norris estava em cima da zebra durante a defesa de posição, mas na saída da curva, o que não permitia que Sérgio Pérez tivesse aquele posicionamento, aquele espaço dentro da pista que permitisse que ele se mantivesse dentro da pista do autódromo. Ou seja, realmente Lando Norris não deu esse espaço que o regulamento pede que os dois pilotos estejam preservando com relação ao outro piloto que
que estão disputando posição. E por conta disso, a punição para Lando Norris foi completamente justa. 5 segundos realmente deveria ser recebido Lando Norris por conta dessa situação. Mas a situação de Sérgio Pérez com Charles Leclerc, para mim foi mais dura ainda. Para mim, Sérgio Pérez foi mais duro ainda. Na verdade, ficou bem claro que Sérgio Pérez tentou fazer com que Charles Leclerc fosse jogado para a caixa de brita, assim como Lando Norris fez com ele. Entretanto, Sérgio Pérez movimentou o volante, tentando jogar o carro para cima de Charles Leclerc. Foi exatamente isso que aconteceu. Tanto é que os dois se tocaram nessa situação. E Sérgio Pérez, novamente, não deu aquele espaço devido dentro da pista. Depois a gente pôde ver claramente essa situação. E na segunda situação, entre Charles Leclerc e Sérgio Pérez, a gente pôde perceber exatamente a mesma coisa. Entretanto, essa já foi na curva 4 do autódromo, quando novamente Charles Leclerc tentou colocar por fora em Sérgio Pérez. E assim Sérgio Pérez novamente fechou a porta, não deixando nenhum espaço dentro da pista. Ou seja, as duas punições de Sérgio Pérez também foram devidas para essa situação. Ele merecia sim os 5 segundos, totalizando 10 segundos quando somadas as duas punições. Na verdade, eu achava que a FIA ia até ser mais rigorosa com essa situação, já que Sérgio Pérez havia sido reincidente, mas não foi dessa vez. E muita gente deve se lembrar, por exemplo, de outras situações que Lewis Hamilton fez basicamente a mesma coisa com Alex Albon. E sim, na verdade, em todas as situações que isso aconteceu, pelo menos que eu consigo me lembrar nesse momento, Lewis Hamilton merecia a punição. Eu sei que em algumas situações ele não foi punido, isso é algo que eu não concordei, na verdade, com a FIA, já que ele deveria ter dado sim o espaço dentro da pista, em outras ele foi punido sim. Como, por exemplo, lá no GP do Brasil. Mas isso é algo para se discutir em outro vídeo. O que eu sei dizer é que realmente nessa corrida, pelo menos ao meu ver, a FIA puniu de forma adequada os dois pilotos. E essa corrida da Áustria, além de ter sido muito bacana com relação a ultrapassagens, os pilotos com uma faca nos dentes mesmo, também foi bem bacana de assistir mesmo. Ver Max Verstappen andando tão bem assim com seu RB16B. Muito interessante ver esse piloto andando tão bem. Lando Norris chega ali em terceiro lugar e completando o pódio, e George Russell quase conseguindo pontos. Muito interessante ver isso tudo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o que aconteceu, tudo o que aconteceu nessa corrida, é só você acessar o card que está aqui em cima, e assim você vai saber tudo o que aconteceu nesse GP da Áustria de 2021. Mas eu também queria saber de você. Você acha que essas punições foram justas, ou você acredita que isso é tudo frescura, automobilismo Nutella? Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre essas situações. Para mim é muito importante que haja essa regulamentação com relação às ultrapassagens no automobilismo, principalmente quando a situação é em automobilismo de monopostos e com as rodas descobertas, como por exemplo a Fórmula 1, já que não é um esporte de contato. Se um carro de Fórmula 1 toca em outro carro, principalmente a roda dianteira na roda traseira de outro carro, a possibilidade de acontecer um acidente catastrófico é altíssima. E realmente esse acidente pode acabar gerando muitos prejuízos, tanto materiais, já que os carros de Fórmula 1 custam milhões de dólares, quanto também prejuízos com relação à saúde dos pilotos, já que realmente quando um pneu encosta no pneu traseiro do carro, pneu dianteiro, no pneu traseiro do carro do adversário, a velocidade dos dois pneus é diferente, o que acaba fazendo com que um pneu seja arremessado com relação ao outro, gerando realmente capotamento dos carros e muitas vezes destruindo os dois carros da Fórmula 1, como por exemplo aconteceu com Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel na última volta do GP da Áustria. E como a gente pôde ver, foi catastrófico. Destruiu os carros, os pilotos saíram ilesos, mas ainda assim foi um acidente muito feio na Fórmula 1 e catastrófico. Isso já aconteceu outras diversas vezes, claro, na história da Fórmula 1, mas é importante que haja essa regulamentação, senão se torna um esporte muito perigoso, com riscos desnecessários. E ainda por cima é importante lembrar que se não houver essa regulamentação, seria quase um bate-bate, já que os pilotos teriam a permissão de jogar um e o outro para fora da pista, já que não teriam que respeitar os limites e muito menos o espaço dos pilotos dentro do autódromo. É muito importante que haja essa regulamentação justamente para essas situações dentro da Fórmula 1 e de outras categorias no automobilismo. Mas claro, como eu já disse, se você concorda, pode digitar aqui embaixo o seu parecer
parecer e se você discorda, também pode dar a sua opinião. Você tem todo o direito de ter a sua opinião divergente com relação à minha. Eu penso dessa forma. Mas inclusive, se você gosta de automobilismo, gosta de Fórmula 1, é muito importante que você ajude esse canal aqui apoiando a gente, porque quando você apoia o Hora do Piloto, você passa a concorrer itens oficiais da Fórmula 1 todos os meses. É isso mesmo, itens oficiais da Fórmula 1 e por apenas R$5 apoiando a Hora do Piloto. Como você apoia esse canal aqui? É só você acessar o link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado e na descrição. Dessa forma, com apenas R$5, você concorre a itens oficiais da Fórmula 1. Claro, galera, só R$5. Então ajuda a gente. Além disso, se você gostou desse vídeo, você gosta do Hora do Piloto, é muito importante que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.